Eis que a Linda Hamilton volta do passado para poder estrelar mais um filme de Exterminador do Futuro. Ela que está sumida praticamente da mídia desde quando foi lançado o T2, né, o Julgamento Final, que foi lançado em 91. Agora ela volta para assumir o seu papel de Sarah Connor no novo filme que ignora todos os outros, né, o 3, o 4 e o 5, do Exterminador do Futuro, e agora ela tá de volta aí para poder dar um novo rumo para essa franquia. Finalmente, aleluia, glória a Deus. Se você quiser saber então a nossa opinião sobre Destino Sombrio, fique com a gente. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. Seu feedback, como sempre, é muito importante para nós. E eu também gostaria de pedir para você clicar no sininho aí para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado. A história desse filme, Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, ignora, como eu falei, o terceiro, o quarto e o quinto filme da franquia, porque eles realmente são bem ruins. O melhorzinho deles é o terceiro, mas o quarto e o quinto a gente precisa ignorar completamente. Vamos fingir que isso nunca existiu. O James Cameron, que foi o cara que criou toda essa franquia do Exterminador do Futuro e dirigiu o primeiro e o segundo filme, também pensa da mesma forma, falou pra gente esquecer o resto e considerar este filme, Destino Sombrio, como uma continuação direta do T2, que é o Exterminador do Futuro 2, o Julgamento Final, que foi lançado em 91, dirigido por ele. Aqui agora ele atua como produtor, o Tim Miller, que é o diretor do Deadpool, assume a direção e agora a gente começa a vislumbrar novos caminhos para essa franquia que parecia que estava acabada, que ninguém mais queria mexer, mas parece que agora a coisa vai. O filme começa com a história da Dani, que é uma menina mexicana que trabalha numa fábrica onde todos os humanos estão sendo substituídos por robôs, por máquinas, né, no caso. Então, ela não sabe ainda, mas ela vai ter uma importância muito grande no futuro da humanidade e por causa disso, a humanidade lá do futuro manda um ciborgue pro passado no caso, para proteger a Dani. Esse ciborgue se chama Grace, acompanha ela para que ela não seja morta pelos ciborgues malvados do futuro, que é encarnado aqui por um modelo chamado Dev-9. Esse modelo que é muito melhorado, muito melhor do que tudo aquilo que a gente já viu na franquia do Exterminador do Futuro, é um ciborgue completamente diferente dos outros, indestrutível praticamente, então ela precisa ser protegida para que ela não seja morta e não afete o futuro que a humanidade precisa dela, vai precisar então da Dani. Uma série de eventos faz com que a Grace, né, que é a ciborgue do futuro, precise pedir ajuda para a grande caçadora de ciborgues Sarah Connor, que é o papel da Linda Hamilton, que ela não interpreta desde 91, desde o final do segundo filme. Ela volta aqui e também volta o T-800, que é o papel do Arnold Schwarzenegger. Aqui nesse filme ele tem um papel pequeno, mas é muito importante no decorrer da história. Ele também serve como alívio cômico, como ele fez também no segundo filme. Aqui ele serve mais pra gente poder dar umas risadas, porque o filme tem uma história mais densa, uma história séria. Então ele aparece pouco, mas aparece bem. É isso que importa. Então esses três, a Grace, a Sarah Connor e o T-800, precisam se juntar para combater o Dev-9, que é a grande ameaça do filme. Então eles precisam deixar a Dani viva para que ela possa influenciar positivamente o futuro dos humanos lá na frente, bem no futuro. Esse segredo é guardado até praticamente no final do filme, a gente não pode contar porque evidentemente é um spoiler, mas a Dani realmente tem uma importância crucial aí para a história e indica novos caminhos para essa franquia. Porque realmente os três últimos filmes dessa franquia Exterminador do Futuro foram realmente muito ruins. Como eu falei, o melhorzinho é o terceiro filme, que é a Rebelião das Máquinas, que tinha lá o Schwarzenegger, mas realmente é uma coisa que a gente precisa ignorar completamente. James Cameron fez a melhor coisa possível, que foi dar um reboot nessa história e fazer com que a gente acompanhasse como se fosse uma continuação do segundo filme. E o que a gente percebe com esse filme é que a Linda Hamilton não perdeu o jeito de interpretar a Sarah Connor, com aquele jeito durão, aquele jeito bem seco dela, e ela volta com toda a forma possível aqui nesse filme. Ela ficou bem esquecida durante os anos 90 e os anos 2000, né? E basicamente todos os anos 2010, né? Só agora que ela voltou, porque ela sempre gostou de ser uma pessoa mais reservada, mais fechada, não fez muitos trabalhos nesse período, só algumas participações especiais, mas aqui ela volta liderando e mostra por que ela liderou o segundo filme e por que ela fez tanto sucesso na época. Ela é uma excelente atriz, consegue dar uma vida muito importante para esse papel de Sarah Connor, que é um papel importante dentro da história dos Terminators, né, dentro do Exterminador do Futuro, e aqui ela volta com força total. Parece que ela nunca deixou de interpretar esse personagem. Isso por si só já é um grande ponto positivo para esse filme. O Arnold Schwarzenegger, por outro lado, ele deixa de lado de ser o protagonista, né, e agora ele se torna um coadjuvante de luxo. E essa coadjuvação dele, na verdade, faz com que o filme ganhe muitos pontos também, porque equilibra muito a trama total do filme. Seria meio difícil fazer um filme sem o Arnold Schwarzenegger, né, que é o principal nome
dessa franquia. Da última vez que tentaram, acho que foi no quarto filme, tentaram fazer um filme sem ele, recriaram ele com computação digital, aquela coisa horrorosa que ficou, porque ele era governador do estado da Califórnia na época da produção do filme, ele não podia fazer. Mas aquela produção deixou muito claro que não dá pra fazer um filme de Exterminador do Futuro sem citar ou sem colocar o Arnold Schwarzenegger. E aqui ele aparece de uma forma bem equilibrada, de uma forma séria, justa, séria no que diz a respeito à atuação dele. Mas o papel dele tem alguns alívios cômicos ali que fazem com que a gente dê algumas risadas durante a projeção, e isso também já vale como ponto muito positivo. A Natalie Hayes, que interpreta a Dani, ela também não compromete, é um papel muito delicado, né, porque ela tem que segurar o spoiler, que é segurar o grande segredo desse filme, até praticamente o último ato dele, e ela não compromete. Ela mal abre a boca no filme, para dizer bem a verdade, né, tipo, ela tá ali só no essencial, mas quando precisa chamar ela para que ela possa tomar essas atitudes no filme, ela brilha muito bem, então ela não compromete. Esse é um papel difícil para qualquer ator, na verdade, mas ela se dá muito bem. Então é preciso destacar que o papel dela aqui como o grande norte da própria franquia, né? Porque o James Cameron já garantiu que esse é o primeiro dos 3 filmes, né? Porque vai querer fazer mais 2 filmes de Exterminador do Futuro baseados nesse. Então, ela já dá o grande norte aí, provavelmente ela vai brilhar muito nos próximos filmes que virão. E para aqueles que gostam de easter eggs, né, gostam de referências aos outros filmes, aqui tem um prato cheio. Tem muita referência ao T1, né, que é o Exterminador do Futuro de 1984, e ao T2, que é o Exterminador do Futuro de 1991. Tem muita referência velada e referência não velada, referência muito explícita. Vai tirar graça a gente contar sobre isso aqui, porque essa é uma crítica sem spoilers, mas se você já assistiu os 2 primeiros filmes, com certeza você vai achar várias referências que vão fazer a alegria de todos os fãs de Exterminador do Futuro. Pra mim, que assisti todos os filmes, infelizmente assisti os 3 últimos também, mas gosto muito dos 2 primeiros, foi um prato cheio realmente. Mas o fato de ter muita referência, de ter muito easter egg, não é uma forma de camuflar um roteiro fraco. O roteiro, na verdade, aqui é bem coeso com a história dos 2 primeiros Exterminadores do Futuro, então aqui a gente tem um avanço dessa história, ignorando totalmente aquelas coisas ruins que foram feitas, incluindo até a própria série, né, que foi a da Sarah Connor, tipo a Crônicas de Sarah Connor. Tudo isso é ignorado aqui e a gente começa de novo com um novo norte. E aqui funciona muito bem porque o roteiro equilibra bem as aparições da Linda Hamilton, também do Arnold Schwarzenegger, e apresenta de uma forma bem clara quais são os novos rumos dessa série. E principalmente, neste filme em específico, mostra a grande força feminina dentro dos filmes de ação. Isso, logicamente, vai deixar algumas pessoas bem irritadas, né? As pessoas que gostam de filmes másculos, entre aspas, os filmes anabolizados, tipo Arnold Schwarzenegger sem camisa, arrebentando tudo. Aqui a gente tem o foco no feminino, as personagens femininas são fortes, são bem escritas, bem estruturadas, e elas são importantíssimas para esse filme. O filme todo roda em torno dessas 2 personagens femininas, das 3 personagens femininas no caso, que é a Grace, que é a ciborgue do futuro, Sarah Connor, né, que é a caçadora de ciborgues clássica, e a Dani, que é o novo personagem que entra para poder dar uma nova luz para esta série. Tudo é focado nessas 3 personagens femininas. Muita gente pode chiar a respeito disso, mas isso não atrapalha o filme em nada. Pelo contrário, dá um grande brilho para esse filme. Muito mais do que seria se ele fosse protagonizado hoje pelo Schwarzenegger. E claro, para não deixar de falar de aspecto técnico, o Tim Miller, que é o diretor desse filme, que já dirigiu Deadpool, que tá já inteirado com essa coisa da ação, né? Ele consegue se dar bem nas cenas de ação que são muito grandiosas nesse filme e também consegue equilibrar a parte séria com a parte mais bem-humorada, né, que é protagonizada especificamente pelo Schwarzenegger. Então a gente tem esse grande equilíbrio que é muito bem feito. Obviamente ele não é um James Cameron na direção, ele não é um grande gênio da direção de filmes, mas ele consegue se dar muito bem. O James Cameron atuou mais na pós-produção, ele que deu o corte final para esse filme, então todo o ritmo que a gente vê durante o decorrer de Destino Sombrio foi definido pelo James Cameron, que não apareceu nenhum dia na produção, no set de filmagem, mas comandou toda a pós-produção e assim ele conseguiu colocar a visão dele também. É uma amálgama, na verdade, da visão do Tim Miller com a visão do James Cameron. E é por tudo isso e por apontar novos rumos para essa franquia que finalmente vai sair do limbo depois de tantos filmes ruins que estava deixando a gente já enjoado de assistir filme de ciborgue, que a gente recomenda esse filme. Nós aqui do canal 5 Tons recomendamos, damos aí a nossa recomendação para que você vá ao cinema, assista esse filme, porque vai ser muito legal, o filme é muito bom mesmo e merece toda a atenção. Bom, por hoje é isso então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo e a gente se encontra aqui no canal 5 Tons para falar mais de filme, série e do entretenimento em geral. Um grande abraço para você e até logo!